adianta pra esse negócio não, sou todo duro, pô. Galera, então, estamos hoje começando mais uma aulinha, né? Mais uma aulinha aqui. Direito penal, aqui no Tríade. O conteúdo da aula de hoje. Os elementos subjetivos do tipo penal. Os elementos subjetivos do tipo penal. Cara, isso é importante, muito importante. Muito importante. Como eu estava falando aqui no início, aqui para vocês, antes de começar aqui a gravação da aula, cara, isso vai te oportunizar, se você dominar bem esse assunto, dolo e culpa, vai te ajudar muito na hora de fazer uma devida qualificação do delito, né? Lá na parte, quando você começa a achar a parte especial. Então, não despreze isso aqui, tá bom? E às vezes são temazinhos que confundem, começa a confundir, né? Cada detalhe a gente às vezes está um pouco perdido, não domina bem o assunto, e aí começa a se confundir, tá? Mas, basicamente, hoje eu estudo ali do artigo 18 do Código Penal, essa parte de dolo e culpa. Ó, como eu já falei para vocês, hoje eu estudo sobre os elementos subjetivos da conduta, Você lembra que eu comecei falando para você, a gente trabalhou aqui todos os elementos da teoria tripartite de crime, né? Estudamos o fato típico, estudamos a ilicitude e estudamos a culpabilidade. Estudamos esses três elementos. No fato típico, nós estudamos os elementos do fato típico do crime doloso: conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Estudamos isso. Estudamos a ilicitude e as excludentes de ilicitude. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito, estrito cumprimento de um dever legal. Estudamos culpabilidade e os seus elementos. Nós agora vamos estudar detalhadamente conduta, essa parte da conduta, porque o dolo e a culpa estão hoje dentro da conduta. E nós vamos estudar detalhadamente isso para você começar a ligar, fazer a conexão com os pontos. Putz, eu sabia disso, só não sabia que era em razão daquilo, certo? A nossa missão hoje vai ser essa, tá bom? Ó, quando eu digo que nós estamos estudando os elementos subjetivos da conduta, é necessário que você tenha uma concepção de conduta, o que é conduta, o que é uma conduta, né? E aqui eu trago para você um conceitozinho. A conduta é toda ação ou omissão, quando é toda ação ou omissão humana, ou seja, proveniente da pessoa, consciente e voluntária, e dirigida a uma determinada finalidade. Cara, esse é um conceito de conduta final, da teoria finalista da ação. Caramba, Anderson, eu lembro que você já falou disso aqui em aula, mas por favor, me recorda. Pronto, eu vou te recordar. Até mesmo porque a gente vai precisar saber disso para a gente poder estudar algumas espécies de dolo. Eu te falei que existe um sistema clássico de conduta, neoclássico, neocantista, finalista, e aí tantos outros que eu debati aqui em uma aula específica, tá? Antes do sistema finalista, dolo e culpa estavam na culpabilidade, eles não estavam no fato típico, tá? O dolo e a culpa, que hoje eu digo que está dentro da conduta, por isso que eu trouxe uma definição de conduta aqui para você, eles não estavam dentro da conduta, eles estavam lá na culpabilidade. Vou desenhar para que você possa entender um pouco melhor o que eu estou querendo te falar, tá bom? Ó, hoje, quando eu falo, não é, do fato típico, e aqui eu tenho a culpabilidade do outro lado, são três elementos, lembra? Da teoria tripartite: fato típico, ilicitude ou antijuridicidade e culpabilidade, tá? Culpabilidade. Hoje, dolo e culpa estão aqui dentro do fato típico. Dolo e culpa estão aqui dentro do fato típico, especificamente dentro da conduta, do conceito de conduta. Mas antes, lá no sistema clássico e neoclássico ou neocantista, dolo e culpa estavam aqui, ó, dentro da culpabilidade. Dolo e culpa relacionavam-se com a culpabilidade. Não se relacionava com o fato típico, tá? Aí, com o finalismo, com a teoria final da ação, com o finalismo, dolo e culpa saem daqui da culpabilidade e passam para o fato típico. Eu agora, com o sistema final, sistema finalista da ação, eu vou ter dolo e culpa dentro do fato típico. Então, quando eu falo de conduta é toda ação ou omissão humana, ou seja, proveniente da pessoa, consciente e voluntária e dirigida a uma determinada finalidade. Eu estou falando, na verdade, aqui o seguinte, ó, quando eu digo consciente e voluntária, eu estou trazendo aqui elementos subjetivos, né? Elementos subjetivos para a conduta, tá? Elementos subjetivos que antes não tinha, só tinha elementos subjetivos. Porque esses elementos, dolo e culpa, que eram elementos subjetivos, eles estavam onde? Na culpabilidade.
na culpabilidade. Mas hoje migrou para dentro do fato típico, tá certo? Preste atenção nesse detalhe. Deu para pegar isso? Deu para entender isso aqui? De boa, suave, suave mesmo. Pronto. Perfeito. Vamos só seguindo aqui. Ó, Anderson, mas beleza. O que é dolo? O que é dolo? Né? Cara, imagine que cai uma questão na prova. Simples, fácil, uma prova dissertativa. Conceito e dolo. Conceito e dolo. O que seria? O que é o dolo? Né? O que é o dolo? E aí, algumas pessoas vão dar a definição. E você escuta muito e você acaba memorizando assim. Dolo é você ter vontade de fazer alguma coisa. É você querer fazer alguma coisa. Calma aí, peraí. Essa resposta está incompleta. E muitas vezes, incompleta em concurso é o quê? Errado. Então, perceba, dolo não é só a vontade de fazer alguma coisa. Dolo vai exigir um segundo elemento também, que é a consciência. Dolo terá dois elementos, vontade e consciência. Vontade e consciência. Sem vontade e consciência, não há de se falar em dolo, tá? Aí eu trouxe um conceito aqui de Zaffaroni. Né? Claro, aí, se você precisar dissertar, se você cita Zaffaroni, né? Você vai está citando a doutrina, você vai pontuar mais ainda, né? Então, eu trouxe aqui já um conceito de Zaffaroni. Claro, enquanto o Wendel não cria o conceito dele, porque o conceito de Wendel, com certeza, e aí eu aposto no minhas fichas que supera isso aí de Zaffaroni. Você presta atenção, né? Vamos embora, né? Dolo, segundo Zaffaroni, né, é uma vontade determinada que, como qualquer vontade, pressupõe um conhecimento determinado. Percebe? Vontade e conhecimento, consciência. Tem que ter esses dois elementos para eu poder falar em dolo. Vontade diz respeito à questão interna, ao querer, ao desejo do agente. Tá? Conhecimento, consciência, diz respeito ao aspecto externo. Né? Você conhecer o que você está fazendo, saber o que você está fazendo, o que está no seu mundo. Né? O que está no seu mundo externo. Né? Então, veja só. Dolo é vontade e consciência dirigidos a realizar uma conduta prevista no tipo penal. Quando eu falo de vontade e consciência, eu estou falando dos elementos do dolo, né? Os elementos do dolo, que mais à frente a gente vai poder definir melhor isso para vocês. Tá? Mas quando eu digo, eu quero que vocês prestem atenção no pulo do gato aqui agora, para vocês entenderem outras coisas. Por favor, prestem atenção. Deixem de olhar nos olhos do professor Wendel aí, que ele com esses óculos hoje aí novos, esses óculos que, não sei se eu posso dizer, né? Que o velho da lancha deu a ele, aí, o velho da lancha dele, que chamou para um passeio de barco, aí desses óculos novos aí, né? Aí tá aí, né? Eu não sei se eu podia dizer, Wendel, mas eu já soltei logo, ó. Eu disse, meu amigo, que eu ia me vingar de você hoje nessa aula. Que você ontem inventou um café com Dona Bárbara e não convidou ninguém. Você foi sozinho pro café lá com ela, viu? Mas vamos lá. Eita, tá rolando ciúme já aqui, viu? Já tá rolando ciúme. E aí, vamos lá. Presta atenção. Eu falei pra gente dar aquela quebra, pra gente descontrair, mas para vocês voltarem. Volta aqui comigo. Vocês já ouviram dizer assim? A coação física, ela exclui a conduta. Já ouviu falar? Alguém não ouviu falar disso? Alguém, Anderson, nunca ouviu falar disso. Se você nunca ouviu, por favor, coloca aí que eu vou tirar aqui 2 minutinhos para te explicar, tá? Se você nunca ouviu falar. Tá bom. A coação física, ela afasta a conduta. A coação moral afasta lá a culpabilidade. Mas você sempre decora dessa maneira, você sempre, às vezes, está começando a estudar isso, você só memoriza isso, que a conduta, que a coação física irresistível, ela afasta a conduta. Por que a coação física afasta a conduta? Exatamente porque falta um elemento aqui do tipo doloso, que é a vontade do agente. Falta a vontade. Se eu pego a mão de Wendel e forço para que ele possa esfaquear uma determinada pessoa, ora, ele tem consciência, ele sabe que está esfaqueando uma pessoa. Ele tem consciência, ele sabe que está fazendo isso. Mas ele tem vontade, ele tem desejo, ele quer esfaquear a pessoa? Não, não quer. Eu que estou obrigando. Então, falta ali o quê? Vontade. Falta ali vontade. Se eu não tenho vontade, eu não vou formar o dolo, porque o dolo precisa que haja vontade e consciência. Se eu não tenho esses dois elementos, eu não tenho dolo. Agora você entende por que a coação física irresistível
ela afasta a conduta, já que dolo e culpa, ou elementos subjetivos, falando de modo genérico, estão dentro da conduta. Perfeito. Deu para entender? Sigamos. Os elementos do dolo. Os elementos do dolo. Dolo, né, ele precisa de um elemento, como eu falei, consciência e vontade. Cai nas provas, às vezes, contra a nomenclatura. Elemento intelectual ou intelectivo e o elemento volitivo, que é a vontade. Né? Já expliquei para vocês. Elemento intelectual diz respeito à situação fática e o dolo diz respeito ao desejo do agente de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, ou seja, algo interno. Tá? Algo interno, algo subjetivo ao agente. Cara, outra coisa que despenca em concurso público, principalmente quem faz concurso para Delta, né? O pessoal adora teorias, né? teorias, principalmente teorias do dolo também. Bom, nós temos basicamente três teorias que tentam definir, né? Quando é que se preenche, quando é que nós temos o dolo, ou quando nós vamos ter um crime doloso. Tá? Nós temos a primeira teoria da representação. Temos uma outra teoria da vontade, e atenção nesta teoria. E temos a última teoria, a teoria do consentimento, anuência ou assentimento. Tá? Vamos ter essas três teorias a respeito do dolo. Tá? Teoria da representação. Fala-se em dolo sempre que o agente tem a previsão do resultado como possível, ainda assim decide prosseguir com a conduta. Veja só, a teoria da representação, ela exige só a previsão, né? A representação do resultado, que o indivíduo tenha consciência, né, do que pode acontecer. Ele despreza ali a vontade do indivíduo, de certa maneira, despreza a vontade do sujeito. Então, essa teoria, ela não é adotada, a teoria da representação, porque ela acaba por confundir ali um pouco o dolo com a culpa consciente, né? Confunde dolo com culpa consciente. Então, essa teoria, para o dolo, ela não vai ser adotada. Nós não vamos adotar essa teoria da representação, tá bom? Quando a gente abre o artigo 18 do Código Penal, e eu te recomendo, se você não fez isso, faça isso, por favor, tá? Faça uma leitura do artigo 18 do Código Penal. Quando você abre o artigo 18 do Código Penal, tá? diz o crime doloso. Aí, primeiro, aí você vai ter lá, né, as definições. Quando a gente quis o resultado, né, ou assumiu o risco de produzi-lo. Tá? Quando a gente pega o artigo 18, a gente vê as teorias que ele adota no nosso ordenamento jurídico. E são essas duas últimas. Teoria da vontade e teoria do consentimento, anuência ou assentimento. Qual é o que mais cai? Qual a nomenclatura que mais cai desses três? Consentimento, anuência ou assentimento? Cara, o que mais cai é assentimento e consentimento. É o que mais cai, né? Não ajudou muito. Anuência, vi pouco, né? Agora, assentimento tem questões, consentimento, parte da doutrina prefere falar em assentimento, outra prefere falar em consentimento, tá? Mas o importante mesmo é você saber o que diz a teoria e quando você vai aplicá-la, tá certo? Ó, teoria da vontade. Dolo é a vontade consciente de querer praticar a infração penal. Quero matar o Wendel, vou agir dessa maneira para matar o Wendel. Eu quero, eu desejo, eu começo e eu ajo dessa maneira. Então, tenho ali a teoria da vontade, adotada pelo nosso Código Penal, quando a gente fala do dolo direto, tá? Que nós vamos estudar as espécies de dolo, mas você já fica com essa informação no teu coração, que dolo direto, para o dolo direto, eu adoto a teoria da vontade. Cara, isso é questão de prova. Isso é questão de prova, tá? Você precisa saber disso. Estou frisando, estou batendo nesse ponto porque é questão de prova. É questão de prova, tá? Ó, porque geralmente o que é que o examinador gosta de fazer? Ele gosta de inverter o número das teorias. Para o dolo direto, adota-se a teoria do consentimento. Ou então, para o dolo direto, adota-se a teoria da representação. Não, tá errado. Para o dolo direto, adota-se a teoria da vontade. Para o dolo direto, adota a teoria da vontade. Repita comigo, em nome de Jesus, repita comigo, pelo amor de Deus, repita comigo. Para o dolo direto, adote-se a teoria da vontade, tá bom? Pode repetir aí na sua casa mesmo, dê um grito. Eita, para o dolo direto, adote-se a teoria da vontade. Dê um grito aí, deixa o pessoal pensar que você é doido.
Mas quando você tiver com aprovação, meu amigo, não é? Aí você convida todo mundo para o churrasco, tá bom? Ó, já a teoria do consentimento, a teoria da anuência, ela diz o seguinte, ó. Fala-se em dolo sempre que o agente tem a previsão do resultado, tá? Como possível, e ainda assim decide prosseguir com a conduta, assumindo, ó, você tem que memorizar isso aqui, assumindo o risco, né, de produzir o evento. Ele tem a previsão do resultado, ele sabe que o resultado é possível, e ele é indiferente quanto a isso. Ele quer, na verdade, ele aceita o risco de produzir aquele resultado, tá? Ele revela ali aquele seu desvalor pelo resultado, pela produção do resultado. Por exemplo, pensa que pode matar alguém, né? Ah, se eu agir dessa maneira, posso matar uma pessoa. Tanto faz. Se morrer, para mim, tá de boa. Aí ele está assumindo o risco de produzir o resultado. E aí nós vamos ter, né, para o dolo eventual, para essa modalidade, para essa espécie de dolo que nós vamos estudar mais à frente, para o dolo eventual, você vai adotar, né, a teoria do consentimento. Dolo eventual, você vai ter sempre que fazer essa ligação. Dolo direto, teoria da vontade. Dolo eventual, teoria do consentimento. Tá bom? Deu para entender isso aí, né? Deu para fechar isso, tá? Tá. Beleza. Vamos seguir. Antes de surgir aí qualquer dúvida, alguma coisa, só avisa aí, tá bom? Pra galera, que às vezes eu passo aqui no chat direto. Deixa comigo, vai que é tua. Cara, é o seguinte. Nós vamos agora estudar espécies de dolo. Cara, questãozinha certa de concurso. Meu amigo. Para uma prova dissertativa é ótimo, porque gera muita confusão na galera, tá? Mas isso não vai acontecer aqui com vocês, né? Não vai acontecer com essa galera aqui. Mas, ó, vejam só. Eu falei para você agorinha, sistema clássico, sistema neocantista, sistema finalista, e falei quando o dolo migrou da culpabilidade para o fato típico. Falei disso, né? Essa classificação entra nisso, entra nessa lógica. Então você já tem um conhecimento prévio. Então essa primeira classificação entre dolo natural, o dolo neutro, o dolo incolor, ou ainda dolo avalorado, tem várias nomenclaturas para isso, né? Essa primeira definição vai levar em consideração essa tua percepção, que eu trouxe logo no início da aula, tá? Ó, quando eu estou falando em dolo natural, quando eu estou falando em dolo neutro, dolo incolor, o dolo avalorado é o dolo componente da conduta adotado pela teoria finalista. O dolo pressupõe apenas consciência e vontade, né? Então, quando eu estou falando dessa ideia, esse nosso dolo, o dolo que a gente adota hoje, né? Esse nosso dolo que está dentro da conduta, né? Que está dentro da conduta, hoje, segundo o sistema final, esse dolo é o dolo natural, é o dolo neutro, é o dolo incolor, é o dolo do sistema finalista, tá? Aí você vai encontrar algumas provas dizendo assim, é o dolo desprovido da consciência da ilicitude. Tá certo? O dolo natural é o dolo desprovido, sem consciência da ilicitude. Porque o dolo natural, ele só tem dois elementos. Quais são os elementos do dolo natural? Ó, consciência e vontade. Eu não tenho um terceiro elemento aqui. Eu só tenho dois elementos, tá? Esse é o dolo natural. É o dolo do sistema final. É o dolo neutro. É o dolo incolor. É o dolo avalorado. Porém, entretanto, todavia, o dolo normativo, o dolo híbrido, o dolo colorido, o dolo valorado, todos esses sinônimos, este dolo, ele exige um terceiro elemento. Tá? Era o dolo que existia lá no sistema clássico, né? Com a teoria clássica e a teoria neocantista, né? Com a teoria neocantista. Quando o dolo estava lá, na culpabilidade, dentro da culpabilidade, o indivíduo tinha que ter consciência, vontade, né? E a consciência era a consciência da ilicitude, tá? Pega comigo aqui a definição, e vamos seguir para alguns detalhes, tá?
Se você não entendeu,